Vamos continuar então falando sobre os substantivos? Então já expliquei para vocês que os substantivos são classificados em 9, mas hoje nós vamos falar do número do substantivo. É quando eu falo especificamente do singular e do plural. Eu que eu estava dando o exemplo para vocês das canetas, né? Quando eu tenho apenas uma caneta, esse substantivo, que é a caneta, está no singular. Quando eu acrescento elementos nesse grupo, aí passa a ser plural. Então, caneta, que é o substantivo, passa a ser plural. E algumas palavras no plural, elas vão mudar pouco a maneira como nós falamos, como nós lemos e nós escrevemos também, né? Mas algumas mudam bastante. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Existem algumas palavras que, se eu mudar elas para o plural, do singular para o plural, eu apenas vou acrescentar um S no final. Né? Então, a maioria das palavras que são terminadas com vogal, né, ou ditongo, elas são com palavras paroxítonas ou algumas oxítonas, eu vou acrescentar um S. E elas não vão mudar tanto, né? Por exemplo, abacaxi, abacaxis, benção, bençãos. Eu acrescentei apenas o S, né? Então não mudou, né? Grande coisa. Carta, cartas. Cidadão, cidadãos. Só acrescentei o S no final, ele não mudou muita coisa, né? Então são alguns exemplos para vocês. Agora aquelas palavras que é terminada em ão, a, o, acento tio em cima do a, ão, elas vão mudar. Algumas vão virar ães, de ão para ães, né? Então veja lá que algumas mudam. Por exemplo, botão, botões, né? Canção, canções, mudou. Fração, frações. Ladrão, ladrões. Olha, mudou, tá vendo? Reunião, hoje eu vou para uma reunião. Hoje eu tenho várias reuniões. Aí muda, né? Verão, verões. Algumas palavras em ão vão ficar ães. Então, alemão, alemães, né? Capitão, capitães, não é capitãos, não, né? Então, olha, observa lá, falar corretamente para escrever corretamente. Capitão, capitães, escrivão, escrivães, guardião, guardiães, isso mesmo. E pão, pães. Hoje eu vou comprar pão. Hoje eu vou comprar 5 pães. Aí, isso mesmo. Vão participando com o professor aí. Quero ficar falando sozinha, não. Não gosto que eu falo sozinho. Então, algumas palavras, quando eu vou passar ela para o plural, ela muda a dicção, o timbre. Muda a maneira que eu vou falar. Não só, por exemplo, pão, pães, mas, por exemplo, olho, olhos. Não é olhos, não, né? Eu tenho 2 olhos, né? Imposto, impostos. Reforço, reforços. Tijolo, tijolos. Me alcance dá um caroço. Quero ver um caroço do abacate. Um caroço. Mas olha, tem vários caroços. Entendeu? Muda a maneira que eu vou falar. Jogo, jogos. Mudou, né? Vamos lá, vamos prosseguir. E algumas palavras mantêm. Quando eu vou para o plural, ele não vai mudar, né? Forro, forros. Não vai ser forros. Rosto, rostos. Pescoço, pescoços. Né? Sopro, sopros. Algumas palavras ficam normal. Quando tem palavras que são terminadas com R, no final tem a letra R, Z e N, né? R ou Z ou N. No plural, a gente vai acrescentar es. Por exemplo, abdômen, abdômes.
Então, a gente vai acrescentar. Então, por exemplo, abdômen, eu vou ter uma palavra lá que ela vai terminar com N. Abdômen, ela termina com N, não é com M, né? Então, eu vou acrescentar o ES, vai ficar abdômenes, né? Açúcar, açúcares. Olha que interessante. Açúcar, açúcares, né? Cartaz, cartazes. Isso mesmo, cartazes. Feitor, feitores. Giz, gizes. Rapaz, rapazes. Isso mesmo, vamos prosseguir. Alguns substantivos também que eu vou acrescentar, que termina com S, eu vou acrescentar es, né? Atlas, atlas. Inglês, ingleses. Olha só, inglês, ingleses. Lápis, lápis. Não muda. Tá vendo que alguns não mudam? Lápis, lápis. Lilás, lilazes. Ônibus, ônibus. Um ônibus, 2 ou 3 ônibus. Não vai mudar nenhum. Vírus, vírus, né? E quando o substantivo termina com L, ao, el, né? Ou, termina com L, eu tenho que mudar também. Eu vou mudar o L por is, né? Por exemplo, anzol, anzóis. Farol, faróis. Móvel, móveis. Pastel. Veja um pastel, por favor. Ah, minha irmã também vai querer, então... me veja 2 pastéis. Mudou, né? E assim por diante. Tribunal, tribunais. Certo? Alguns substantivos que são oxítonos que terminam em il, il, eu vou substituir o L por o S, né? Ardil, ardis. Barril, barris. Canil, canis. Então, é só observar a maneira como a gente vai falar, vai fazer a pronúncia dessas palavras, certo? Alguns substantivos paroxítonos terminados também em il, substituem o il, que é o il, né, por eis. Por exemplo, ágil, ágeis. Dócil, dóceis. Projétil, projéteis. Réptil, répteis. Útil, úteis. Tá? E também tem aqueles substantivos que o substantivo no plural terminados em zinho e tinho, que é no diminutivo, né? Por exemplo, anel, ele fica anelzinho, vai ficar anéisinhos, tá? Balão, no plural balões, balõezinhos, né? Então, bar, no plural, bares, barezinhos, tá? Então, essas são algumas dicas de plural para vocês, né? Para vocês verem. Também tem o plural do substantivo composto. Vou falar lá guarda-chuva. Guarda-chuva? Como que vai ficar? Vai ficar guarda-chuvas, né? Abaixo assinado, abaixo assinados. Alto-falante, alto-falantes, tá? Tudo que eu tô falando para vocês, eu vou mandar também na folha para vocês lerem, né? E para vocês memorizarem, para vocês lembrarem. Mas é importante saber que quando nós falamos no singular, muda para o plural, vai mudar a nossa maneira de falar. Ou vai acrescentar um S, ou vai mudar o timbre, né? Ou vai fazer uma troca, ão por ães, ou ãos. O importante é estar bastante atento. E como que nós ficamos craque nisso? Lendo. Sempre quando a gente lê, a gente vai memorizando as palavras. Por isso é importante a leitura. A aula de hoje foi essa. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Fiquem em casa, se protejam, não fiquem andando na rua, hein? Tá bom? Logo, logo nós estaremos juntinhos, a professora, o professor Siméia e o professor Ronaldo, cada um na sua sala, e dando aula para os seus alunos. Até a próxima aula, pessoal!